Olá a todos, está começando aqui mais um podcast Arquibancada Caipira. A gente está na 10ª edição e hoje a gente vai falar de muito assunto, né, Seixas? Tudo bem, pessoal. Aí a gente vai falar hoje muito sobre Paulista, né? Paulista 3, tá chegando na reta final, na semifinal, tem o Atibaia vencendo e a Portuguesa empatando com o Barretos. Aí depois a gente vai falar um pouco da Série B, os campeonatos nacionais começando no Brasil. A gente vai falar principalmente dos times de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. E depois a gente vai falar da Série C, onde o Bragantino empatou com o Botafogo na estreia, os dois times de São Paulo. E como quase todos os programas, os aniversariantes e no final o baú. Beleza, então vamos começar falando da Atibaia, que tá muito perto de conseguir aí o acesso pra Série A2, né? O 3-1 acabou encaminhando a classificação, né? Ganhou fora de casa, um jogo que o Atibaia foi bem, foi melhor do que nos dois jogos contra o Noroeste. O Atibaia começou jogando bem desde o começo do jogo, o final do primeiro tempo o Capivariano foi dando uma chance, o Atibaia foi chegando e no começo do segundo tempo fez 1-0. O gol do Dudu, que foi o melhor jogador do Atibaia no jogo, ele marcou 2 gols na vitória por 3-1 e ele acabou sendo o destaque da partida, né? Ele jogou muito. Mas também o time do Capivariano acabou errando muito. O segundo gol é uma bola recuada pro goleiro que acaba sobrando pro mascote. É engraçado até que no gol o mascote dribla o goleiro e anda com a maior tranquilidade do mundo para tocar a bola dentro do gol. E no terceiro um contra-ataque do Atibaia. O 3-0 praticamente eliminava todas as chances do Capivariano. O Capivariano trocou o time, entrou o Alexandre no lugar do Rambo. O Rambo não estava dando conta, mandou trazer o Alexandre e o Alexandre diminuiu. Ele marcou um golaço. Quem lembra da Copa de 86, a Copa de 86, o Josimar faz um gol contra a Polônia, foi um gol muito parecido. Ele vem pra linha de fundo, chuta bem forte, o goleiro nem vê a bola passar meio sem ângulo, assim ele acaba fazendo o gol. Uma boa vitória, o Atibaia encaminhando a classificação. 3-1 já é um placar bem elástico, porque é fora de casa, né? Então 3-1 fora de casa é um placar que encaminha muito a classificação pro Atibaia. 3.700 torcedores pra Série A3 é um ótimo público, né? Eles fizeram aquela venda de garrafa PET, né? Esse jogo também teve a PET e teve bastante gente lá, mas acabou não dando muito certo pro Capivariano, mesmo com torcida. O time não jogou bem e acabou... Agora vai ter que ter uma reação muito grande. Vai lembrar que o gol fora de casa não vale, então 2-0 em Indaiatuba leva pênaltis. Então, pelo menos tem isso, né? O jogo em Indaiatuba é no próximo sábado, às 11 da manhã. E se o Atibaia então ganhar aí, ou empatar, ou perder por um gol de diferença, consegue o acesso para a Série A2. E no outro jogo, Barretos e Portuguesa Santista ficaram no empate por 2-2. Esse jogo tem uma reação incrível da Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista tomou 2-0 no começo do jogo, no primeiro tempo. 2 pênaltis. O primeiro foi uma bola na mão, assim, eu não vi muito pênalti nesse lance, mas tudo bem, o juiz dá. Gol. Daí o segundo pênalti foi um absurdo. A bola vem vindo assim com o atacante. O goleiro cai, tira a bola do pé dele, ele cai no lance e o juiz acaba dando um pênalti absurdo. O goleiro não chega nem perto de tocar e faz 2-0. Mesmo assim, a Portuguesa, jogando fora de casa contra o Barretos, reagiu, empatou e virou no último minuto com o gol do Rodriguinho, que não é aquele, óbvio, não é aquele do Corinthians, mas ele também marcou gol decisivo, ele marcou o gol no finalzinho, ele que vinha voltando de lesão e até ficou emocionado com o gol, chorou tudo. A Portuguesa Santista próximo da vaga, agora que decide em casa, né? A Portuguesa, sem dúvida, foi o time que mostrou mais qualidade durante a competição e mostrou de novo, né? Mesmo com um jogador a menos, conseguiu a classificação, jogando bem. E deve ser o adversário aí do Atibaia na final. Tudo tava contra nesse jogo. O Sérgio Guedes até tava bem tranquilo depois da entrevista no final do jogo. Acho que ele acredita muito no time dele, que vai conseguir classificar pra final e o acesso pra Série A2, né? Então, assim, tá pintando uma final Portuguesa e Atibaia, vamos ver, né? O segundo jogo da Portuguesa contra o Barretos acontecerá no estádio Urico Mursa, em Santos, 8 horas da noite no próximo sábado. Agora a gente vai falar um pouco da Série B, né? A Ponte, que ganhou o troféu do interior, estreou muito mal na Série B. Ela estava jogando em casa, sem torcida, a torcida tá punida por causa da briga do ano passado. A torcida só volta a poder ver o jogo da Ponte no dia 7 de julho, ou seja, só depois da Copa. Então, até lá, a Ponte Preta vai ter que jogar sem torcida e já estreou mal, perdendo de 1-0, com um gol super, assim, uma besteira absurda da Ponte. Tomou gol com 3 minutos, uma bola mal recuada na defesa, acabou definindo o jogo. A Ponte Preta, a questão da torcida da Ponte Preta é triste mesmo, né? Porque elas não brigam só em campo, né? A torcida da Ponte Preta é conhecida por fazer algazarra na cidade toda, em viagem. Pra você ter uma noção, uma vez eu fui pro Hop Hari e eles estavam lá saqueando a galera.
É incrível a torcida da Ponte Preta, então mais que justa aí essa punição. Estreou mal a Ponte Preta que no Paulista fez uma campanha mais ou menos, daí no Troféu do Interior acabou ganhando e começa mal aí no Brasileiro. O Doriva agora como técnico estreou perdendo do Paysandu. Outro time do interior que jogou foi o Oeste, e o Oeste ganhou. O Oeste ganhou do CRB por 2-0, gol do Bruno Lopes e do Pedrinho, né? O time que tem o Carlinhos no ataque, aquele que é do Corinthians, está emprestado pro Oeste, né? Ele tem jogado por lá. E foi um jogo assim, tranquilo pro Oeste, porque o CRB jogou muito mal. O Oeste tá trocando um pouco o time, né? Depois do Paulista. O Mazinho tá lá ainda? O Mazinho tá lá, só que tá machucado. Ah, sim. Ele foi artilheiro da Série B do ano passado. É um dos destaques do time, se não for o destaque, mas ele não tem jogado. Tanto que jogou o Carlinhos no ataque, talvez ele faça dupla com o Mazinho. E o time pegou um CRB muito mal na defesa, né? O segundo gol, o Pedrinho vai passando por todo mundo e acaba fazendo gol assim, né? Com muita facilidade. Até porque os times trocaram muito, né? Então os times começam a se entrosar agora. E falando de atacante do Corinthians, outro atacante do Corinthians brilhou aí na rodada, que é o Gustavo do Fortaleza, que acabou vencendo o Guarani, né? O Guarani, que vinha do título da A2, acabou estreando com derrota também, os dois de Campinas perdendo. Só que o do Guarani foi um pouco mais tranquilo a derrota. Foi um bom jogo, né? Foi um jogo bem amplo, os dois times atacando, um jogo franco. E no final das contas, foi aos 48 gol do último lance. O último lance do jogo, daí o time do Rogério Ceni acabou levando a melhor. O time do Rogério, campeão no ano passado da Série C, né? O time do Fortaleza. E o Rogério acabou tendo um final de jogo típico de Rogério Ceni, né? Só não era o goleiro batendo falta, mas a falta foi em estilo do Rogério Ceni. Não sei se ele deu alguma dica pro Gustavo, deve ter dado alguma dica, deve ter explicado alguma coisa e acabou definindo o jogo e uma boa vitória do Fortaleza. O Rogério que começou a ser questionado ali na final do Cearense, né? Criticaram um pouco o trabalho dele, chamaram ele de burro. Perder pro Ceará lá não é muito bom não, né? Por mais que você tenha jogado bem ou não, perder pro Ceará não é bom, e até porque o Ceará tá na Série A, né? Então a torcida não tá muito feliz assim nessa distância pro Ceará, né? Então é complicado, mas o Rogério até que tem ido bem. Fez um bom trabalho no campeonato. E voltando para a Série B, time paulista, o São Bento também jogou, né? Isso, o São Bento empatou com o Brasil de Pelotas, o resultado é bom, né? Porque ele jogou fora de casa, né? O Brasil foi o vice-campeão gaúcho, né? Perdeu só do Grêmio, tudo bem que perdeu de muito, mas também não tinha muito o que fazer, né? O Grêmio tá um time muito forte. E eles acabaram equilibrando o jogo e empataram em 1-1, né? Acho que pro São Bento começar com um empate, depois que mexeu bastante o time depois da série do Campeonato Paulista, né? Vale a pena um empate assim. O ponto acho que o time vai valorizar esse ponto conquistado com o Brasil. Eu acho que a expectativa do torcedor aqui de São Paulo nessa Série B é o São Bento, né? Que tá voltando aí, né? Já chegou a atuar na Série B? Já, mas faz muito tempo. O time de Sorocaba, um time que a gente tá acostumado a ver no Paulista, mas o cenário nacional não é tão conhecido assim, que faça uma boa Série B, né? Tem boa chance de fazer. Vamos ver se o time mantém o ritmo do Paulista, né? Mas eu acho que no Campeonato Paulista decepcionou um pouco, né? Pelo que foi anunciado antes, um projeto novo para montar um time já pra Série B no Paulistão e acabou não se classificando. Começou legal, mas no meio a coisa desandou, até porque machucou muita gente e o time não ficou nem com o Troféu do Interior. Bom, vamos falar de Série C então. O Bragantino que empatou em 1-1 com o Botafogo fora de casa, né, Seixas? O jogo fica a impressão que o Bragantino é o mesmo em todos os sentidos. O Bragantino começa o jogo, bola parada, gol do Matheus Peixoto. Tudo igual. O time que jogou a última partida contra o Corinthians nas quartas de final do Paulista foi praticamente o mesmo. Só o Robertinho e o Jonathan entraram no time, né? Porque o Macedo e o Schuster saíram, né? Então teve que trocar, não tinha jeito. E foi a única mudança, mas o time ainda mantém a mesma ideia. Fez um bom primeiro tempo, abriu o placar, mas no segundo acabou cedendo empate. O Botafogo empatou em 1-1. Eu sinceramente achei um dos piores jogos do Bragantino no ano. Achei que não foi bem, apesar de jogar fora de casa, tudo bem, 1 ponto até que é bom, né? Mas o Botafogo também não tem um time bom, tá? É um time que tá em fase de reformulação. Se você for pensar, pro Botafogo foi bom empate. Até porque ele saiu perdendo, né? O time tá trocando todo mundo, o Bragantino manteve a base, né? E o Bragantino tem, igual você falou, saiu o Diego Macedo, entrou o Robertinho. O Robertinho tá muito mal, tá? Fez um pênalti completamente infantil nesse jogo. E perder o Schuster também é difícil, porque tava sendo um dos melhores jogadores na campanha da Série A do Paulistão. Ele não começou como titular, mas desde que ele entrou o time melhorou muito. O Bragantino até ganhou um pouco na Série A com
com o Evandro se machucando, né? Porque daí entrou o Schuster e o time começou a jogar melhor. Pode ser que ele volte agora. E teve o gol anulado do Anderson Ligeiro também, que talvez não tenha sido, né? Talvez o no juiz finalzinho, né? É uma coisa pra se pensar, assim, até porque foi muito no final, assim, ia mudar totalmente, né? O Bragantino ia acabar ganhando, então lamentar muito esse lance, eu não sei não. Então, não dá pra condenar o Bandeira, porque tinha uma perna ali dando condição pra ele, então é um lance muito difícil, o Bandeira acabou dando e prejudicou um pouco o Braga, mas estreia bem no geral, assim, estreia bem o Bragantino. Sim, né? Precisa jogar mais, mas tranquilo também, não é nenhum fim de mundo empatar. A Série C é bem longa, tem vários times aí, são 2 grupos, né? O Bragantino tá no grupo do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Eles dividem os grupos por região para facilitar também o deslocamento, né? E o Bragantino tá nesse grupo aí, que de Paulista esse ano só tem o Botafogo. E no sábado, 4 da tarde, o Bragantino faz sua estreia em casa contra o Tupi, que estreou a competição com vitória sobre o Tombense. Então, mudando um pouco a chave, vamos falar do quadro Aniversariantes com o Mário Casemiro, nosso parceiro que tá lá no Paraguai. Hoje, dia 17 de abril de 2018, é aniversário de fundação do Bangu Atlético Clube. O Bangu é praticamente um dos maiores clubes do nosso futebol brasileiro em história. O clube que nasceu junto com a Fábrica Bangu em 6 de fevereiro de 1889. E, embora já fosse praticado o esporte desde esse tempo, o clube só viria a ser fundado oficialmente nesta data, 17 de abril de 1904. Né? O clube é muito tradicional no nosso futebol brasileiro e internacional também. E o clube, ele é cheio de pioneirismo, né? O clube, como nasceu na Fábrica Bangu, na década de 90 do século XIX, é um dos primeiros clubes a jogar futebol no Brasil, né? Foi o primeiro clube do Rio de Janeiro a escalar um atleta negro em 1905, né? O Francisco Carregal foi escalado e o feito rendeu uma medalha de Tiradentes ao clube, né? E o clube tem vários títulos importantes em sua história. Foi campeão da American Challenge Cup em 1960, da International Soccer League de 1960 também, ganhou o Torneio dos Campeões de 67, o torneio Início do Rio São Paulo de 51, e fora os seus 2 títulos cariocas da divisão principal, né, de 1933 e 66, aquele time que tinha o Birajara, né, e venceu em 66, batendo o Flamengo, aquele forte Flamengo de 66. Tinha o atacante Almir Pernambuquinho, né? O Flamengo vinha um time muito forte, mas o Bangu foi a água no chope do Flamengo em 66. O Bangu tinha o Albirajara no gol, Mário Tito, Luiz Alberto, Ari Clemente, Fidelis, Jaime, Paulo Borges, Cabralzinho, Ladeira, Ocimar, Aladim. Era um grande time do Bangu, um dos melhores times do Bangu de todos os tempos. Vale lembrar que o Bangu teve inúmeros times importantes, jogadores importantes, como o Domingos da Guia, que está marcado no hino do clube, né? Esse é o aniversariante do dia, um clube muito importante, não só do futebol brasileiro, como do futebol mundial. Hoje é aniversário do Bangu, como o Mário disse, e hoje, para falar do Bangu, a gente relembrou a final do Campeonato Brasileiro de 1985. O Bangu, pela surpresa de todos, fez a final contra o Coritiba, e os 2 times jogaram dia 31 de julho no Maracanã, e o público foi muito grande, né? Muita gente foi lá para ver a final, apoiar o Bangu, principalmente por ser da cidade do Rio, né? Mas quem foi campeão foi o Coritiba ganhou nos pênaltis. O time do Bangu naquela época tinha Gilmar, Márcio Nunes, Jair, Oliveira e Baby, Israel, Lulinha, depois entrou o Gilson e Mário. No ataque era o Marinho, o João Cláudio, depois entrou o Pingo e o Ado, era o time do técnico Moisés. O Coritiba tinha o Rafael no gol, André, Gomes, Heraldo e Dida, Almir, depois o Vavá, Marildo, depois o Marco Aurélio e Tobi. No ataque, o Lela, Índio e Edson, esse é o time do técnico Enio Andrade. O Enio Andrade, um ótimo técnico do passado, né? Tinha o Lela, que é pai do Richarlison,
e do Alexandro, né, um bom jogador do Curitiba, e o Rafael, naquela época até se cogitava de ele jogar na seleção, né, o Rafael que era goleiro do Curitiba, era um bom goleiro, mas não chegou a jogar na seleção, ou pelo menos não vários jogos, né, convocado ele até foi, mas para jogar a Copa não chegou a jogar. O time do Bangu até fazia um campeonato melhor, mas no final o jogo acabou ficando em 1-1, gol do Índio e do Lulinha, e nos pênaltis o Ado acabou perdendo o pênalti, o Ado do Bangu, ele chutou pra fora e o Curitiba acertou as 6 cobranças que fez, né, 6-5, e o Curitiba foi campeão, o primeiro time do Paraná a ser campeão, depois, mas bem lá na frente o Atlético Paranaense conseguiu ser campeão. O torcedor do Bangu deve ter muita saudade, né, vendo o Bangu hoje, o futebol carioca do jeito que tá, deve ter muita saudade dessa partida e do Bangu buscando um título, né? O que não acontece, eu acho, há muito tempo. O Bangu que sempre, pelo menos incomodava em campeonatos estaduais, né? Do Rio de Janeiro lá. Uma hora ou outra enchia o saco dos times grandes. Teve vários jogadores memoráveis na carreira, né? Do clube, né? Como o Domingos da Guia, o Ademir da Guia, os dois jogaram lá, o pai e filho. Então, um clube muito tradicional do Brasil. E ouvindo a narração aí, a gente encerra o programa, siga a gente por aí, a gente tem um programa para você baixar aí no link embaixo, ouça a gente no YouTube, no Facebook, o Mauro tá sempre ajudando a gente aí, hoje ele tá ajudando mais uma vez, né, como todos os programas, na 10ª edição ele tá ajudando em todos, ele tá sempre com a gente e dá uma moral pra ele também. A gente tá chegando na 10ª edição, como o Rodrigo tá falando, a gente tá gostando do retorno, mas a gente quer mais participação de vocês também. Então, interaja com a gente, manda o seu recado e vamos seguir fazendo, seguir falando todas as notícias do futebol. Vai estar aqui eu, vai estar aqui o Rodrigo, vai estar aqui o Marião. Então, se você quiser, você também entre em contato com a gente. As nossas redes sociais estão na descrição. E até o próximo, Rodrigo. Até o próximo e abraço. Autoriza Romualdo Arpe Filho. Começa o grande jogo do Maracanã. Lançamento longo para frente na direção de Marinho. Ele corre com o Dideraldo, sai na cobertura. Deu tudo Marinho, tocou para João Cláudio. Bateu para trás, olha a chance do gol. Rafael sai para fazer a primeira grande defesa do jogo. Bob vem puxando o Curitiba e vem puxando na boa. Vem abrindo espaço, pode até bater pro gol. Foi pro chão, pediu a falta. Romualdo marcou. Vejam ali a armação. Ficou 2 logo à frente da bola. Partiu o Edson, bateu forte. Jogou pra fora. Dida deu apoio livre. Tobi partiu pelo meio, a bola é dele. Edson bem aberto na ponta. Puxaram a perna do Tobi, é falta. Sempre jogadas armadas pelo Tobi, olha só. Aí a bola batida forte. Gol! Do Curitiba! O Índio bateu muito forte. Tirou o Gilmar do lance, olha o replay. Foi lá no ângulo esquerdo. Festa em Curitiba, aí é Curitiba. Bangu insiste. Cruzamento de novo, a bola batida, desviada, gol! No chute forte de Lulinha, a bola desviou, matou o Rafael, foi pro fundo do gol, vai a loucura, galera, no Maracanã. Autoriza Romualdo Arpe Filho. Confirmo com o Raul Quadros e com o Gil Rocha. Alguma alteração nas equipes para esse segundo tempo? No Bangu, nada. Tudo igual ao primeiro tempo. O Curitiba também voltou igual ao primeiro tempo. Oliveira manda pra frente, o Bangu vai com tudo. Marinho sobe, toca de cabeça, olha a chance. Rafael! No toque esperto do Marinho, quando o Mário mergulhou, Rafael tirou. Marinho parte, posição é boa. Sai o goleiro, Marinho tenta a finta. Sai o Rafael, ainda ele, bateu. Gol! O Bandeira correu para o meio. Romualdo, por sua conta e risco, resolveu marcar. Olha o replay. A jogada do Marinho foi fantástica. Final de partida. O empate em 1-1 no tempo regulamentar continuou na prorrogação e teve 2 tempos de 15 minutos. Depois da série de pênaltis, o Bangu chutou primeiro com Gilson, fazendo o Bangu 1-0. Depois foi a vez de Índio bater para o Curitiba. Gilmar num canto, bola no outro, 1-1.
Agora Pingo, que também colocou Rafael num lado, bola no outro. Bangu 2-1. Marco Aurélio do Coritiba aproveitou bem a chance. 2-2, veja aí. Na sequência, Baby colocou o Bangu em vantagem. 3-2. Agora a vez de Edson do Coritiba e novo empate, 3-3. Mário do Bangu chutou bem no meio do gol, enganando o goleiro Rafael. Bangu 4-3. Novo empate do Coritiba, Lela de pé direito, 4-4. O ponta Marinho foi lá e garantiu mais um para o Bangu, 5-4. Zagueirão Vavá fechou a primeira série de 5 pênaltis, empatando tudo, 5-5. Agora preste atenção na bola desperdiçada por Ado, que chutou para fora com o goleiro Rafael já vencido no lance. Alegria dos jogadores do Coritiba. Veja a seguir o pênalti que garantiu o título para o Coritiba. O zagueiro Gomes, o único jogador em campo já campeão brasileiro em 78 pelo Guarani, foi lá e garantiu a festa. Coritiba 6-5 nos pênaltis. Acho que o povo falando demais, o povo brasileiro, realmente, por estar no centro maior, realmente nós somos muito humilhados. Talvez seja isso, um pouco de brilho a cada jogador. E eu acho que o Paraná todo está de parabéns e esse título a gente vai levar com bastante gosto. O importante é que nós provamos que o futebol se ganha dentro de campo. E tá aí o Curitiba, vai disputar o Libertadores com o título nas costas de campeão brasileiro de 85. Foi uma das boas partidas que eu fiz no Campeonato Brasileiro, né? Acho que no mérito não é só meu, não. O mérito é de toda a equipe, desses que me acompanham. Você espera a seleção depois desse campeonato? Bom, quem não espera, né? Eu esperava agora, ser chamado, eu não fui. Vamos ver que em 86 a gente chega lá.